Muito boa noite, Dr. Euclides. Boa noite, Domingos, mamãe. Como está? Estamos bem, Dr. Euclides, como está? Ótimo, Muito ótimo. bom. É um prazer imenso da nossa parte recebê-lo na nossa loja virtual online LM. Boa. E já queremos agradecer pela aceitação do nosso convite. Boa. E para nós será sempre um privilégio termos aqui o Dr. Euclides conosco. Eu é que agradeço a oportunidade e para falar de um tema que de facto preocupa. É a nossa missão sempre ajudar e passar conhecimento para que as pessoas tenham informação e não possam incorrer nos mesmos comportamentos. Muito bom. Por isso é que temos aqui o Dr. Euclides Ukwahamba para falarmos um pouquinho do que temos notado nos últimos tempos no nosso país. Hoje agora virou moda ouvirmos de postagem de vídeos íntimos nas redes sociais. Recentemente tomamos conhecimento também de mais um vazamento, mas parece que foi por iniciativa própria. Então, hoje queremos assim analisar junto do Dr. Euclides para vermos qual é o tratamento da lei angolana nessa situação. E queremos olhar aqui essa entrevista em duas perspectivas. Primeiro, queremos entender quando o vazamento de vídeo íntimo na internet é do interesse do próprio indivíduo, né, que está associado no vídeo, e noutra perspectiva quando o vídeo vazado não é do conhecimento de uma das partes, né, ou certo. até não é do conhecimento das duas das partes. Tá certo. Então nós queremos ver qual é o tratamento que a lei faz, né, ou dá nesses assuntos. Olhando na primeira vertente, queremos assim ouvir o Dr. Euclides Ukwahamba. Quando o assunto é consensual, né, ou é do entender do desenvolvido, qual é o ponto de vista da lei angolana neste assunto? Tá certo. Mais uma vez, obrigado, Mama. Mama, eu gostaria de começar a abordagem em caracterizar este fenômeno, né? Na verdade, eu digo que a sociedade assenta em dois valores fundamentais. Um que tem a ver com a sociabilidade própria, ou seja, como humanos, tendemos naturalmente a nos associar e a conviver com outros. E isso faz com que estabeleçamos relações, ok? É natural e normal que tenhamos relações com outros. A segunda vertente, o segundo valor tem a ver com a liberdade. A liberdade é um valor supremo e quando as pessoas não são livres, quase que não têm vida própria. E a liberdade permite que nós desenvolvamos as nossas atividades, exprimamos aquilo que sentimos, conseguimos de facto autonomizar-se por causa da liberdade. Só que estes dois valores trazem limitações. Limitações muito próprias da vida em sociedade. Ou seja, primeiro, a minha liberdade termina onde começa a do outro. Sim. Isso já significa que eu não posso fazer tudo. Okay. E segundo, há um conjunto de normas estatais que visam disciplinar os nossos comportamentos. Certo. O que significa que há comportamentos que podem até ser tidos, podem ser feitos, mas não podem ser exteriorizados como está a acontecer agora. Okay. E há o fenômeno da globalização que envolve a difusão rápida das informações, a própria mídia, e isso faz com que esse processo seja ainda mais rápido. Se antes nós não tínhamos a internet, hoje um vídeo vazado em 10, 15 minutos está viralizado, como dizem. Sim. Então é um fenômeno de facto preocupante que vem acontecendo e que de facto merece reflexões sociais para se dar tratamento. Relativamente à questão, temos aqui duas situações de facto. A primeira situação é quando o próprio indivíduo, de per si, partilha este vídeo para as redes sociais ou sei lá, para outra pessoa, para outrem ou mesmo terceiro. Na verdade, o envio de vídeos e fotos íntimas não é crime. Que fique claro isso. Sim. Sendo até uma prática bastante comum, baseando-se na confiança de quem recebe. Okay. Aliás, as relações têm muito disso, né? Troca de mensagens e informações e o envio
destes vídeos e imagens íntimas, regra geral e por norma não é crime. Okay. Quando é feita pela própria pessoa, pior ainda, porque a pessoa quase que consente em fazê-lo. E nós chamamos isso em direito, ele dispõe e limita os seus direitos, ou seja, ele abre mão disto para que a sua imagem seja exposta, seja difundida. E um exemplo que eu quero dar tem a ver com, por exemplo, eu não queria falar de assuntos mais sensíveis, então vou mudar o exemplo, que tem a ver com um atleta profissional, por exemplo, que tem a profissão de boxe. Certo. Regra geral, se eu ofender o outro com um soco é crime, ofensas corporais. Okay. Mas eles a lutarem é um desporto, o que significa que ele abdica um pouco da sua, ou seja, ele consente nisso, então deixa de ser ilícito. Okay. Também trata-se dessas questões que estão ligadas com a intimidade da própria pessoa. Se a própria pessoa vaza, ela pode ter outras consequências, outras sanções, mas que não são jurídicas, porque felizmente a nossa lei já não tem o atentado ao pudor como um crime, dada a própria liberdade das pessoas, precisa de ser respeitado. Ok, então neste caso aqui fica claramente esclarecido que não é crime desde que a pessoa, por iniciativa própria, toma esta liberdade. Certo. Quando eu dizia que não é crime é porque não existe uma norma penal que criminaliza este comportamento do próprio indivíduo. Okay. Mas, é o que eu estava a dizer, isso não isenta de responsabilidades. Exatamente. Se o indivíduo vaza, ele pode ter uma responsabilidade civil ligada ao seu trabalho. Certo. Né? O trabalho o demite, okay. O trabalho exige que indemnize por causa do bom nome, manchou a instituição. Depois pode ter também aquelas sanções sociais e morais. Okay. Né? As pessoas reprovam onde vai, falam mal e a própria comunidade o rejeita. Essas são as sanções principais do indivíduo que por si só faz isso. Okay. Todavia não temos agora na legislação penal algo que indica uma norma que criminaliza o próprio indivíduo que de per si faça isso. Aliás, muita gente faz para próximos e envia vídeos dessa natureza. Ok. Então, muito obrigado, doutor Euclides, por esse esclarecimento, porque de facto é uma situação que tem ocorrido muito na nossa sociedade, né? Então fica aí a chamada de atenção, o cuidado que as pessoas, né, que dão acesso à liberdade a outros, né, de facto, Moma se percebeu quando disse dos dois valores, é que nós temos que ter mesmo cuidado com a nossa liberdade e a nossa sociabilidade. Exatamente. Porque até que ponto nós confiamos no indivíduo para passarmos imagens íntimas e vídeos íntimos. Certo. E na verdade muitas vezes somos jovens. Sim. E não temos se calhar noção, né? Exatamente noção das responsabilidades e das consequências que tal conduta pode acarretar. E depois, no futuro, olhamos para o passado com muita tristeza. De facto, é uma questão de responsabilidade. A lei não criminaliza isso, mas se for feito, que deva ser feito com responsabilidade para não termos consequências como as que temos tido de vazamento e depois não se percebe bem o que aconteceu. Exatamente. E agora aqui, doutor Euclides Okohama, nós queremos agora olhar para a segunda vertente, que é aquela que quando o assunto não é do consentimento de um dos envolvidos. Está certo. O doutor Euclides me permite o exemplo, né? A pessoa contraiu uma relação, né? Durante o momento em que ficaram juntos, decidiram gravar a situação íntima e depois um dos companheiros decidiu romper a relação e o outro não aceitou a relação como deveria aceitar, lembrando que tinha o vídeo consigo, decidiu vazar na internet. Será que aqui, por exemplo, há tratamento específico da lei para entender essa situação, no caso em que a pessoa ofendida possa recorrer? Está certo. Moma, quanto a essa segunda questão, compartilhar as fotos e os vídeos íntimos sem autorização da outra pessoa é definitivamente crime. Aí, claramente, é crime.
Okay. É crime porque parte do que já disse anteriormente, consentimento. Certo. E a lei fala aqui de que nós nunca podemos fazer nada contra a vontade da outra pessoa. Constitui um ilícito. Mas eu vou começar por especificar os normativos que de facto disciplinam estes comportamentos. Em primeiro lugar, nós temos a Constituição da República, se me permite. Sim, sim. E a Constituição da República, a começar do artigo número 32, 32 faz aqui menção de princípios, valores, direitos, liberdades e garantias fundamentais. E o número 1 diz aqui, a todos, não, a epígrafe, direito à identidade, à privacidade e à intimidade. Número 1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à nacionalidade, agora vamos começar, ao bom nome e à reputação, à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar. A Constituição diz que o bom nome e a reputação da pessoa são um direito fundamental. Okay. Diz mais, a imagem e a reserva da vida privada são direitos fundamentais. E ele nos diz no número 2, já como consequência, a lei estabelece as garantias efetivas contra a obtenção, utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e às famílias. Ou seja, a Constituição, que é a lei máxima do Estado, está aqui a enunciar que um comportamento de um indivíduo que espalha imagens da outra pessoa, vídeos íntimos, ele está a violar o direito primeiro ao bom nome, está a violar o direito à reputação desta pessoa, está a violar a intimidade da vida privada desta pessoa. Aí sim, a lei diz que há garantias efetivas, essas garantias podem ser responsabilidade civil, responsabilidade criminal e outras que podem decorrer disso. O segundo artigo que eu gostaria também de chamar a atenção da Constituição tem a ver com o artigo número 40, que diz o seguinte: liberdade de expressão e de informação. Todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra ou imagem ou qualquer outro meio. O número 2 nos diz que o exercício dos direitos e liberdades constantes do número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo de censura. E aqui, Moma, vamos para o número 4, que diz que as infrações cometidas no exercício da liberdade de expressão e de informação fazem incorrer o seu autor em responsabilidade disciplinar, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Ou seja, estamos a dizer que este indivíduo não só comete um crime, como também incorre numa responsabilidade civil que terá de indemnizar os prejuízos causados e uma responsabilidade, como diz aqui muito bem, disciplinar decorrente da sua atividade laboral ou do que ele faz na vida. Ok. Boa. Então fica aqui claramente esclarecido que aqui precisamos tomar muito cuidado, né, doutor? Muito. Porque, Moma, ainda temos depois o Código Penal. Certo. E vamos ter a Lei 22/11 de 17 de junho, certo, que é a Lei da Proteção de Dados Pessoais, certo, que vão dar tratamento específico a essas questões. Ou seja, elas criminalizam e todo o crime, devo já aqui dizer, como consequência há uma pena, que pode ser de prisão ou de multa. Então, o que significa que o indivíduo que de facto incorre nestas práticas, como chama a atenção o Código Penal, artigo 230 e seguintes, nos crimes contra a intimidade privada, né, das pessoas, pode incorrer em pena de anos de prisão ou mesmo de multa. O que significa que é uma conduta gravosa que deve ser combatida para que possamos ter uma sociedade sadia em respeito aos direitos dos outros. Claramente, doutor Euclides, claramente. Agora, há uma situação, doutor Euclides, no meio desta situação, em que as pessoas que fazem
que partilham, né, o vídeo sem o consentimento de outras ou da pessoa envolvida. Existem aquelas pessoas que são muito atentas nas redes sociais, que vejam o vídeo e acabam baixando para elas e depois no chat privado vão vendendo para outras pessoas. E depois o ofendido toma conhecimento, né, das pessoas nas redes sociais que estão a fornecer o vídeo A ou o vídeo B. Será que neste caso, fora de processar a pessoa que forneceu o vídeo, as pessoas que receberam e que fornecem no chat privado, também será que são arrastados para esta situação? Moma, dada a sensibilidade do assunto, este é caracterizado como um crime semipúblico e particular. Por quê? Porque quem deve despoletar é o próprio ofendido, abrindo um processo e dando os necessários passos para que o processo siga. Nestes casos, ele pode de facto, vamos dizer, ele pode acusar ou queixar quer a pessoa que divulgou os vídeos, né, a pessoa imediata, como a todos aqueles que ele tiver conhecimento. Ou seja, se um de nós receber este vídeo e partilhar, automaticamente está a incorrer também num crime. Porque o crime, segundo o próprio Código Penal, envolve compartilhar também as fotos e os vídeos íntimos sem autorização. A questão sempre é o consentimento ou a autorização da outra parte. Sem esse elemento, temos aí um ilícito criminal que acarreta responsabilidades gravosas. Então, está lá, caro telespectador, né, caro seguidor do nosso canal, ficou aqui as abordagens que tivemos com o Dr. Euclides Okwahamba. Toma muito cuidado com a tua informação privada, não queremos nem ajudar, nem incentivar as pessoas a praticar este ato, porque é um ato desumano, né? Partilhar informações de caráter privado para as redes sociais não ajuda muito. As pessoas não têm noção das consequências nefastas quando fazem isso. Porque a outra pessoa depois, ou a pessoa lesada, ela vai ter muitos problemas de voltar a conviver sadiamente com os outros. Por isso é que devemos ter muito cuidado, como eu digo sempre, mais empatia, né? Temos que ter empatia. Mas por um lado também há aqui esse alerta. É preciso redobrarmos esforços e termos cada vez mais cuidado. As pessoas são de facto livres para fazer o que quiserem, desde que o que façam não atinja outras pessoas, nem crie embaraços para outros, que é os limites da liberdade. De facto, as relações hoje são muito instáveis, muito voláteis. Assim e as pessoas confiam tanto a ponto de vazar a intimidade própria. Aí é um pouquinho gravoso. Muito bom. Mesmo. Dr. Euclides, que mensagem quer deixar para nossos seguidores e a família no geral que nos acompanham pela página do Facebook, concernente esta situação? Obrigado, Moma. Moma, eu sou daqueles que defende que a juventude, a sociedade tem de ser responsável. Estamos numa era em que precisamos de cada vez mais responsabilidades por causa dos problemas que o próprio país tem e não devemos acrescentar neles. Sim, assim então, mesmo. Sou da opinião que cada um deve prestar atenção às suas atitudes. Eu gosto muito de falar da responsabilidade individual. Parte do entendimento de que todos nós temos capacidade e inteligência para perceber o que é certo e o que é errado. Então, cada um deve, de facto, proteger a si mesmo contra isso. E depois os pais, aqui é para os pais, devem ter muito cuidado, monitorar mesmo o que os filhos fazem. Porque se os filhos estão na casa dos pais, ainda estão sob a alçada dos pais. E os pais devem, de facto, monitorar o que os filhos fazem, porque, de facto, as consequências não são só para a pessoa. De facto, são sociais, para a família, o bom nome. Então a recomendação é essa, né? Há muita juventude com telefones de ponta da última geração, relações muito abertas. É preciso educar a juventude a ser mais comedida para que possamos evitar estes males que enfermam a sociedade.
Muito obrigado, Dr. Euclides Manuel Coarramba, por esta entrevista, e foi bom falarmos concernente sobre essa situação, porque mais do que nunca era um assunto de necessidade nacional, social e social. E nós aqui no BIE em particular também estamos a acompanhar os factos que passam no nosso país e não queremos ficar de fora, né? Queremos sempre ajudar a nossa sociedade no geral a compreender sempre cada perigo que cada situação pode ser apresentada. Então ficamos por aqui e desejamos assim um voto de bom descanso a todos aqueles que nos acompanharam.